Fala pessoal, redação da Unicentro. Este segundo vídeo vai versar exatamente sobre a maior parte de um texto dissertativo argumentativo, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento, a palavra já é autoexplicativa, né? Desenvolvimento. E o que se faz dentro de um desenvolvimento? Você vai trabalhar exatamente com argumentos. O que é o argumento? É um texto, um tipo de texto, de composição textual, em que você vai exatamente persuadir o teu interlocutor, o teu leitor, o corretor. Lembre que a dissertação precisa ser em terceira pessoa para a Unicentro, ok? Então a função de um argumento é fazer isso. Bom, o desenvolvimento no texto dissertativo, o ideal é que ele nunca tenha um parágrafo apenas. Por quê? Porque embora se fale, né, que toda a redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, você não vai conseguir, tá? Ou não vai conseguir ser muito aprofundado se você colocar só um argumento. Vamos lembrar que um texto dissertativo, o ideal são pelo menos 2 argumentos, ou quem sabe o terceiro argumento. Quem vai definir do segundo para o terceiro é o seu texto. É exatamente o que se propõe a colocar na introdução. Lembre, tem temas, por exemplo, que são mais fechados, como por exemplo, vamos pegar a Unicentro pega aí, né, em algumas provas já pegou a questão, por exemplo, da solidão, da solidariedade. Então, ao mesmo tempo que é um tema muito amplo, ele tem que fazer um recorte muito conciso no que se vai falar. Agora, se é um tema, por exemplo, vamos pensar desastres ambientais no Brasil, né, ou problemas ambientais no Brasil. Ele é um tema que também você vai ter que fazer um recorte, mas se tem problema ambiental, a questão do lixo, tá? O lixo descartável, principalmente a questão do plástico. Se tem um problema ambiental com relação a desmatamento, olha o que aconteceu na Amazônia, o que acontece na Amazônia há várias décadas, mas agora essa questão das queimadas, esse agravamento. E você tem a questão do meio ambiente também, o que aconteceu recentemente em Minas Gerais com crimes de mineradoras, né? No Córrego do Feijão, na região de Mariana em 2015 e agora recentemente em Brumadinho, em Minas Gerais. Então você está vendo? Você acaba tendo um repertório. No caso de um desenvolvimento, desde que você tenha elencado isso na tua tese inicial, você consegue fazer um parágrafo para falar do lixo, né? Da questão da reciclagem, você consegue falar sobre a questão das queimadas, do desmatamento desenfreado, da falta muitas vezes de reflorestamento, e você consegue trabalhar um terceiro exatamente falando desses crimes ambientais voltados para a questão de mineradoras. Então vocês vejam só, se você vai trabalhar com argumento, você parte da seguinte ideia: todo argumento necessita, tá, se possível, de um exemplo. Então, se você está falando, sei lá, de desmatamento, coloca a questão da Amazônia. Coloca exatamente o que aconteceu, a relação da Amazônia, com o que trouxe para a cidade de São Paulo e para várias outras cidades a questão, por exemplo, daquela nuvem que escureceu as cidades. Vai falar da questão do lixo, a questão do plástico, a questão da proibição do canudinho, olha, o exército de sacolas que nós temos, essa cultura. Então são vários exemplos que você consegue colocar ali. Lembre que na hora que você está argumentando, você tem que ter a tua autonomia, que é o teu texto, exatamente criado em cima do teu repertório de estudo, das tuas relações, da tua cultura sobre aquele tema, mas você precisa também de exemplos que comprovem o que você está falando, tá? Exemplos concretos, exemplos bem fundados. E muitas vezes, gente, quando você atesta, por exemplo, algum problema, o ideal é que você use um argumento de autoridade. E qual que é o melhor tipo de argumento de autoridade? Se pensar, por exemplo, em questões ambientais, algum dado do Ministério da Saúde sobre intoxicação por problemas ambientais, algum dado do Ministério do Meio Ambiente, alguma lei, por exemplo, que preserve o meio ambiente nós temos. E um ótimo exemplo, tá, por mais comum que seja, é utilizar a Constituição. A Constituição é o maior documento brasileiro, promulgado em 1988. Ela tem uma série de artigos que são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser mudados. Então a Constituição te dá um ótimo repertório, por exemplo, tá? Então na hora de colocar um argumento, muitas vezes um argumento de autoridade, optem por coisas mais concretas, porque muitas vezes o argumento que sai da filosofia, da sociologia, da literatura, de uma letra de música, ele é um argumento, assim, embora seja legal, bacana usar também numa redação, ele não substitui o argumento da autoridade, tá? Porque eu posso falar para vocês aqui que aumentou muito nos últimos anos
o número de pessoas intoxicadas, tá? Exatamente por consumo de agrotóxicos, vamos pensar assim. Aí eu poderia, vamos dar um exemplo, posso usar um exemplo lá de uma música da banda Ira, tá? Que é uma banda dos anos 80 de São Paulo, que a fumaça é melhor que o ar, tá? Ele não vai ter tanto peso quanto eu falar que dados do Ministério da Saúde afirmam haver um aumento de problemas exatamente respiratórios no Brasil entre 2007 a 2014, tá vendo? Então a música, a letra da música nesse sentido, ela perde efeito para o dado do Ministério da Saúde. Isso que você tem que perceber. Você precisa exatamente eleger o que você vai falar lá. Bom, outra questão, se você vai trabalhar com pelo menos dois argumentos, você precisa usar conjunções, gente, tá? Que são os conectores. Nós temos assim vários tipos de conjunções que servem para várias questões aí, né? Que a gente sabe, adição, contraste, oposição e esse tipo de coisa aí, conclusão, explicação. Você precisa usar. O ideal é que você comece normalmente posicionando primeiramente, né? Ou além disso, também, sabe, posicionando inicialmente uma palavra que dê ideia que você vai desenvolver alguma coisa. Lembrem, todo parágrafo deve ser dividido, parágrafo, período, parágrafo, período. Uma ideia legal é sempre pensar que dentro do teu parágrafo dissertativo, argumento, exemplo, argumento, exemplo, exemplo, argumento. A posição deles, tá? Se você colocar argumento e exemplo, você está arrematando, tá? Então, por exemplo, se coloca lá, vamos pegar um outro tema aí, tá? É bem possível de aparecer. A questão, por exemplo, da educação no Brasil. Então você coloca lá assim, né? Várias ideias contemporâneas visam melhorar a educação no Brasil, como por exemplo a questão da educação à distância no ensino médio, a reforma no ensino médio e, para coibir a violência, a militarização de escolas públicas em parceria com a administração entre governo do estado e polícias militares, tá? Então você começou com um exemplo, tá? E daí você vai colocar, esse é um reflexo exatamente que nós percebemos, que percebe-se na educação brasileira no século XXI. Então medidas precisam ser tomadas pelos órgãos governamentais a fim de coibir e melhorar os indicadores educacionais, bem como a infraestrutura e a qualidade dos alunos e dos profissionais de educação envolvidos nesse processo tão complexo. Ponto. Mas você também pode exatamente começar argumentando. A educação é um dos principais dilemas que o Brasil passa nos últimos anos. De um lado, nós temos muitas pessoas no ensino superior. Do outro lado, nós temos uma evasão escolar muito grande no ensino médio e uma precariedade na educação básica brasileira, principalmente na infraestrutura e na qualidade dos profissionais, que são os professores, muitas vezes envolvidos na primeira alfabetização dos alunos. Tá vendo? Então, muitas vezes é uma escolha sua. Se você começa exemplificando e argumenta, ou você começa pelo argumento e aprofunda com exemplos. Tanto faz. Só lembrem, é no desenvolvimento que você vai usar muito argumento. Então, muito exemplo. Não trabalhem hipótese alguma com dúvida. Não inventem dados. Não trabalha com notícia ficciosa ou chamados fake news, que é um problema. Isso é incoerência. Então tem algumas coisas, por exemplo, que no Brasil mudaram bastante. As coisas são muito rápidas, muito dinâmicas. Vejam só, o projeto Escola Sem Partido foi arquivado no estado do Paraná. O projeto Escola Sem Partido foi arquivado no estado de São Paulo. Então, assim, toma cuidado, tá? Quando você vai citar, porque de repente tem alguma coisa que já não está mais em alta e isso entra como uma incoerência, ok? Então, o desenvolvimento de uma dissertação, ele consiste nesse tipo de questão aí. O tamanho dos parágrafos tem que ser muito parecido. Para o Unicentro, vamos pensar, você vai fazer um de 7 linhas, um de 5, ou no caso, se você for fazer 3, você vai fazer um de 4, um de 6, outro de 4. O que eu não indico nunca fazer é fazer um de 8 linhas e outro de 3 linhas. Essa desigualdade, por exemplo, um fica muito carregado e o outro fica muito pouco. Então, pensar numa distribuição mais igualitária ajuda. E também tomem cuidado. A questão da repetição de conjunções não é legal. Ou a repetição, por exemplo, de artigos, né? O problema, o Brasil, tá? Ou a sociedade, a situação. Toma cuidado com essas repetições. Lembra que esse processo você vê exatamente onde?
no seu planejamento textual e no seu rascunho. Até o próximo vídeo, que é o final da dissertação, que seria a conclusão. Até mais, gente.